pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Davi, da Elevato, que é o nosso consultor, que nos atende nessa parte de venda de revestimentos. E a gente já trabalha junto há uns 5 anos. 5 anos, quase todos os projetos que a gente faz e execuções passam pela mão do Davi. Então hoje a gente quis trazer um vídeo falando um pouco mais das diferenças entre piso laminado e vinílico, diferenciar a questão de custo, instalação, preço, durabilidade, resistência à umidade, trazer um pouco dos prós e contras para quem está pensando em montar a sua casa em breve. Vamos ver então um pouco das diferenças? Vamos lá. Bom, Davi, primeiro eu queria te perguntar qual a principal diferença entre um piso e outro? Quem está escolhendo, que chegou, recém comprou apartamento, casa. Basicamente, a diferença entre eles é tempo de instalação e o tipo de instalação. Isso vai definir o que é o melhor para aquela situação. O laminado, dependendo da metragem, de como tiver esse contrapiso, ele pode ser instalado, acaba sendo instalado em um dia, né? Dependendo da metragem, 1 dia, 2. E é uma instalação super rápida, limpa, né? Uma instalação seca, né? Só resíduos de corte que fica, né? Já o vinílico é uma instalação um pouco mais demorada, que gera sujeira, precisa nivelar. Deixa eu só te interromper por aqui, porque o que acontece? O piso laminado, ele tem 7, 8 milímetros, mais ou menos, né? Dependendo do modelo. Então, e ele é uma chapa rígida, né? Então, ele mesmo acaba sendo um autonivelamento, né? Claro, ele vem uma capinha antes, né? Um EVA, como é que chama esse aqui? É uma capinha de poliuretano. Primeiro, então, a gente instala essa manta e depois instala o piso. Muitas vezes ele é só recortado e encaixado, então ele não precisa necessariamente ter um piso tão nivelado, né? Então, é algo que dá uma rapidez e também dá um custo menor, porque a gente não precisa gastar nem com mão de obra, nem com muito material para nivelar a base, né? A construtora às vezes entrega ali a laje crua, então às vezes precisa só ajustar algum buraco ou outro e depois já instala o laminado. Já o vinílico, então a desvantagem é que a gente precisa, além do material, além de comprar aqui o acabamento, a gente precisa comprar um autonivelante. Isso, para poder nivelar. O piso vinílico, ele exige, né, com que seja um contrapiso totalmente liso, porque ele fotografa o que tem embaixo. Então, qualquer ondulação, qualquer buraco, qualquer ponto positivo ou negativo desse contrapiso, ele vai fotografar. O vinílico dá para pensar que ele é como se fosse uma capinha de plástico, assim, né? Ele é bem flexível e aí qualquer pedrinha, às vezes até pelo reflexo da luz que entra na janela, a gente vê uma imperfeição, né, que a gente não consegue ver no laminado. Então, além de ter que fazer esse autonivelamento, né? E esse autonivelante é um custo, a gente falou, em torno de 130, né? Isso, saco. R$130 o saco. E às vezes a gente gasta 10, 20 sacos para nivelar ali uma sala, um quarto, né? Dependendo. Então, além do custo do vinílico, tem esse custo de toda a preparação e esse material depois tem que secar 5 dias, acho que dependendo, né? Se tem umidade, demora para secar. Dependendo do tempo. Se for que nem com umidade alta, que nem a gente está agora, que leva em torno de uns 3, 4 dias, 5 dias, vai depender bastante. Depende da altura da camada ali, Exatamente. Né? Então, um ponto para o laminado, questão da instalação muito mais rápida e barata, e um ponto contra para o vinílico nessa questão do autonivelante, que é caro e precisa ser uma mão de obra bem qualificada para fazer, muito especializado. Agora, vamos falar um ponto positivo do vinílico, que é a questão térmica, né, que a gente estava falando. Isso. O vinílico, ele é um piso que ele absorve muito menos a temperatura ambiente. Então, ele é um piso que no inverno, quando está frio, ele não fica frio, mas também no verão ele também não fica quente. Então, ele fica mais confortável que o laminado para poder transitar de pé descalço, né? Normalmente o pessoal gosta de ficar em casa. Então geralmente o vinílico até a gente acaba indicando mais para quartos, porque a pessoa geralmente no quarto prefere andar descalço, né? E sala geralmente é mais porcelanato, pela questão da limpeza, cozinha, né? Banheiro. Então um ponto para o vinílico. Agora, um outro ponto para o vinílico seria a questão acústica, né? Isso, por ele ser vinil, ele absorve muito mais impacto. Então, coisa que o laminado não faz, né? Ele é um produto muito mais rígido. Então, ele bate... Dá um barulho. Ele não absorve, diferente do vinílico. Então, ele consegue ser mais acústico. Isso
dentro do próprio ambiente, né? Isso não interfere para andar de baixo, por exemplo, em caso de apartamento. Então ele é muito mais acústico dentro do ambiente onde ele está instalado. Esse seria um outro ponto positivo para o vinílico. Agora vamos ver um ponto positivo para o laminado, que é a questão do preço, né? O laminado, por ter essa instalação mais rápida, não precisa uma mão de obra tão qualificada, não precisa autonivelante, o preço dele acaba sendo muito próximo ao que a pessoa mesmo compra, né? Já compra aqui a manta de instalação dele. E acaba pagando ali mais uns R$30, mais ou menos, metro quadrado de instalação. Em torno disso. Mão de obra. E diferente desse que a gente tem o autonivelante, então esse aqui seria um ponto pro laminado, né? Fácil instalação, custo de instalação e custo do próprio produto. Ele acaba sendo mais baixo, né? Como um todo. Então a gente está com 2 pontos. Essa aqui é a questão acústica e térmica, e aqui a questão da rapidez e o preço de instalação. Um outro ponto super positivo do piso vinílico, que é a questão da umidade, né? Resistência à umidade. Perfeito. O vinílico, por se tratar de vinil, ele não tem nenhum tipo de problema com água, né? Não é exatamente como o laminado, que por mais que já tenham linhas hoje que conseguem garantir por mais tempo ele em contato com a água, até 24 horas, para poder tirar essa água dele, o vinílico ele tem a resistência superior, né? Não é possível determinar um tempo, tem que ser em 24 horas, 30 horas, 48 horas. Ele consegue resistir muito mais do que o laminado. Um problema que as pessoas enfrentam bastante é o laminado, que acaba inchando, né? Se fica em contato com água, daqui a pouco as peças começam a inchar, né? Como se fosse uma madeira mesmo, e aí começa a ficar tudo meio desnivelado, assim, né? E a outra ponto positivo é a questão da limpeza, né? Se é um produto que resiste melhor à umidade, à água, também é um produto mais fácil de lavar, né? Tem que ter um pouco menos de cuidado para lavar, né? Isso, ele não exige todo esse cuidado na questão da limpeza que o laminado exige, né? Justamente para essa resistência maior à água. Mas a limpeza deles, tanto de um quanto o outro, tem que ser com água e sabão neutro. Né? Sempre sabão neutro. Sim. E até um ponto importante, né, nessa questão de resistência à umidade é também a questão dos pets. Quem tem cachorro, gato, tem 2 problemas, né? Esse piso, o laminado, ele acaba sendo mais escorregadio, né? Para quem tem cachorro e gato, eles acabam escorregando aqui, então podem eventualmente ter algum problema de joelho, quadril, né? Além da questão da urina, né? Se o cachorro, o gato, o filhote urinar aqui, pode acabar também inchando, né, esse material. Danificando mais facilmente. E já o vinílico, por ter essa resistência à umidade, ele também já é mais antiderrapante, né? Tem mais aderência, né? Ele tem mais aderência. Na passada do pet. E é pela questão acústica também, eu digo, né? Sim, porque também os pets também não fazem menos barulho quando eles caminham aqui pelo piso vinílico. Então a gente tá com 3 pontos, 3-2 pro vinílico. pro vinílico. Uma vantagem dos 2 pisos, né? A gente vê que eles podem ser instalados por cima de outro piso existente. Tanto o laminado quanto o vinílico, a verificação que precisa ser feita é se não tem peça solta, peça oca, né? O laminado pode instalar direto, o laminado clicado pode instalar direto por cima colocando a manta, e o vinílico colado, aí precisa fazer somente uma natinha para corrigir ali a questão das emendas, do rejunte, e pode colocar por cima. Dependendo do revestimento que tem no piso, pode colocar o clicado direto, mas isso vai depender de como está a situação desse revestimento que tem no piso. O detalhe que a gente não falou é que esse clicado, ele é mais altinho, né? Isso, ele tem na composição dele pó de rocha, que é o que dá essa rigidez a ele, porque ele precisa ser mais rígido por conta do encaixe mesmo, porque senão ele poderia soltar. Então a questão da rocha é para dar rigidez no encaixe do produto. Tanto o laminado quanto o vinílico tem a opção que é só colado, né? Isso. E o clicado são quando uma peça encaixa na outra, é um macho e fêmea, né, que encaixa, tanto o vinílico quanto o laminado. Exatamente. E aí quando o vinílico ele é clicado, ele é um pouquinho mais alto, né? Deve ter uns 4 milímetros? 5 milímetros. 5 milímetros. Então ele acaba sendo um pouquinho mais resistente também. Os vinílicos residenciais, eles partem de uma capa de 0,15, né? E normalmente são de 2 milímetros de espessura. Né? A espessura em si do vinílico não determina a resistência
resistência dele. O que vai determinar de fato mesmo é que, no caso dessa marca que é a Duraflor, que vai ser a classe de superfície. Em outras marcas é capa de uso e assim, muda o nome, mas a especificação é a mesma. Então, os comerciais, eles vão até 0,55, tem alguns até que vai até mais, 0,75, tá? Que daí já tem resistência para área industrial, inclusive. Ah, que legal. Sim, para passar máquina por cima. Exatamente, equipamento. Então, a pessoa quando chega aqui vai escolher, eu quero um vinílico laminado, olhou o acabamento, achou bonito, tem PET, mas ainda tem que olhar essa questão da resistência à abrasão, né, que a gente chama, que é se vai ter muita circulação de pessoas, se daqui a pouco vai circular máquina, mas daí é só para realmente ambiente comercial, industrial, para ver o quão resistente eu preciso que esse revestimento seja. Porque daqui a pouco vai usar na sala, daqui a pouco a pessoa recebe 30 pessoas na sala, daqui a pouco tem uma sala enorme, vai ter que botar um revestimento que tem uma capa de proteção maior. Uma resistência maior, né? E isso acaba interferindo diretamente no preço também, né? Arrastar a cadeira de rodinha, arrastar a cadeira, mesa, móvel, sofá, isso tudo influencia no tipo de piso que vai ser colocado. Mas um outro ponto que a gente viu até que não tem, né, nos rótulos é a questão da resistência à insolação, né? Tanto o vinílico quanto o laminado, eles podem sofrer com incidência de raio de sol direto, que se incidir muito sol, dependendo do produto, pode acabar mudando a coloração. Tendo problema de dilatação, com o sol também muito direto, porque ele acaba dilatando diferente onde pega o sol do que da onde não pega. Então ele pode ter problema de encaixe, pode ter problema de descolamento, pode ter problema da peça realmente ficar ondulada, descolar, isso tudo por conta do sol. Então essa é uma parte que não tem aqui na descrição do rótulo, essa é uma parte que tu vê direto na especificação do produto. Exatamente, ele fica ali na ficha de garantia do produto. E olha que bacana, o Davi encontrou um exemplo aqui pra gente mostrar, é um piso vinílico que tem só 3 milímetros, mas ele tem uma capa de proteção de 55 milímetros. Então, a capa de proteção é o que vai por cima dessa aparência de madeira aqui, né? Que é o que protege, de fato, o vinílico. Esse piso, apesar de parecer assim um piso comum, além de ser para área industrial, tem uma garantia de 15 anos. Então, é super interessante. E o preço que a gente viu que não é tão mais caro que os outros, né? Tem em torno de 220 reais. 220 reais. Então, pessoal, só para recapitular alguns pontos positivos e negativos de cada item, né, de cada revestimento. O vinílico, a gente tem essa questão acústica e térmica que é melhor, né, para andar descalço e também não fazer tanto barulho, né, que nem o laminado. Ele também tem essa resistência à umidade, é mais indicado para quem tem pets, né, cachorro, gato. E já o laminado, ele tem uma rapidez maior de instalação, um custo menor, apesar do custo do material ser parecido, ele não tem um autonivelante que é necessário lá no piso vinílico, então a mão de obra pode ser um pouquinho mais normal, não precisa ser tão qualificada e não gasta tanto nesses altos nivelantes que nem no vinílico. Instalação mais rápida e com menos sujeira, porque geralmente só precisa recortar as peças, encaixar. Tem uma manta que vai por baixo, então são pontos positivos e negativos. A gente entende que não tem o melhor, né? O melhor ou o pior. Na verdade, tem um que vai servir melhor para cada situação. Para cada situação. Né? Cada instalação exige piso, então a gente vai entender o que é melhor para cada uma das instalações. E a gente já fez obra até de alto padrão, que foi tudo com piso laminado, e obra até um pouco mais simples com piso vinílico. Então, foi muito pela necessidade, né? Por isso que a gente indica que a pessoa venha aqui na loja, conheça os produtos. Entenda o uso de cada um antes. Antes até, às vezes, de começar um projeto, porque quanto mais assertivo, né, mais ela conhecer, testar os produtos, depois é menos chance dela querer trocar depois de 2, 3 anos. Além de questão de durabilidade, essa questão de, não me adaptei bem, quero trocar. Para trocar é mais fácil de trocar de apartamento. Do que trocar o piso. Do que trocar o piso. Porque o piso é a base de todo apartamento, de todo imóvel. E outro ponto que a gente lembrou aqui é a questão dos perfis, né? O vinílico não exige um perfil que segure ele, né? Porque a gente sempre, quando vai instalar, o vinílico geralmente é colado, né? A gente usa muito colado. O piso laminado, ele fica um pouco, vamos dizer assim, ele fica solto, né? Ele fica flutuando e ele precisa vir com alguns perfis que vão dar a segurança dele, né? Que é o que vai prender, de fato, ele no chão. Que é o rodapé e esses perfis de transição. Né? Eu, pelo menos, falei com o Davi que o que dá mais problema pra gente, pelo menos já vi, é em banheiro, né? Por conta da umidade. Por mais que ele também tenha um material que é resistente à umidade, ele ainda assim ele é MDF. Então ele, com o tempo,
a tendência é ele quebrar. Então a gente faz muita substituição de perfil em locais com faz divisa com banheiro, com cozinha, lavanderia, justamente por causa da água e umidade. E além de ele dar um acabamento que não fica tão bonito, né? Ele fica mais... ele fica um pouco mais alto que o piso. Outro detalhe que eu lembrei, né? Ele não pode ser instalado por cima de piso de madeira. Não é indicado. Nenhum dos dois. Porque a madeira ela vai acabar apodrecendo com o tempo. Né? Ela não vai ter por onde respirar. Aí ela vai apodrecer, vai danificar o laminado, ou até a questão do autonivelante do vinílico, né? Ele vai acabar afundando e vai perder todo o teu piso. Um diferencial que a gente tem aqui no teu atendimento no geral, né? E por isso que a gente sempre indica aqui vir à loja e conhecer o Davi. Essa questão de, se tem manutenção, se daqui a 2 anos, 3 anos, tem que trocar alguma peça que arranhou, caiu uma panela, enfim, aconteceu alguma coisa e estragou o piso. Eu consigo trocar por uma mesma cor? Como é que tá hoje essa situação, assim, quando é esses pisos aqui? Enquanto ele está em linha, é possível trocar. Sim. É possível trocar. Você consegue substituir uma peça se ela acabou danificando, assim. Eu gosto de indicar que a pessoa compre ali pelo menos uma caixa a mais. É bom. Porque aí qualquer problema que acontece, né? E sempre acontece problema. E para completar o nosso vídeo aqui, a gente falou de novo das qualidades, vantagens e desvantagens de cada piso. Lembrando que não tem um piso melhor, tem o ideal para cada situação, né? Cada casa e cada pessoa. Qual que tem saído mais? É o vinílico ou o laminado? O vinílico. O vinílico hoje em dia ele é disparado o piso mais vendido hoje, entre esses dois aqui, e ele vai instalado em todos os ambientes da casa hoje. Isso influencia também no valor também da compra, né? Então, quanto menos revestimento diferente, menos perda vai ter. Então, o pessoal tem optado bastante por manter o mesmo piso. E nesse caso dos dois, a gente tem que calcular também a quebra. Exatamente. No vinílico, tu pode calcular, no vinílico colado, pode calcular um pouquinho menos, porque aí tu consegue ter um reaproveitamento melhor, né, da régua. Pode cortar diversas vezes. Já o laminado, ele tem um encaixe, então no que eu cortei aqui, essa régua eu já não utilizo mais. Então o ideal no laminado é ali em torno de 15%, 18%. Se for uma paginação normal, né? Porque tem gente que faz aquela espinha de peixe. Aí vai para perto dos 30%. 30% de recorte. Sim. Já o vinílico colado, ele pode ficar entre 8% e 10% ali de recorte, porque ele realmente consegue reaproveitar quase que todas as peças são recortadas. Interessante, não tinha me dado conta disso. E olha aqui, pessoal, que interessante. Esse aqui tá pesado. Mas quando a gente pensa em vinílico, a gente pensa só em pisos nesse formato mais retangular, né? Imitando madeira. Tem opções também imitando um cimento, né? Aqui eu tenho 2 opções de cor. Tem uma mais escura. Esse aqui provavelmente é mais indicado até para área comercial. Área comercial. Esse tem resistência para área comercial também. E o legal também é que a junta é bem fininha, né? Não fica com a junta... cola peça com peça. Às vezes até uma vantagem em relação ao porcelanato, que eu já vi cliente falando, é que ele não gosta do rejunte. Então ele instalou tudo vinílico para não ter esse questão rejunte... da emenda ali. E tem alguns modelos também que eles trazem muito essa aparência do porcelanato e do cimento também. Muito utilizado hoje em porcelanato também. Traz no vinílico também nesses formatos quadrados. Davi, então quero te agradecer por todas as explicações, anos de trabalho juntos aí, a gente está sempre aprendendo contigo, né? Porque realmente tem que ser especialista no assunto para saber diferenciar, toda hora tem produto novo. Agora tem um produto que é resistente à umidade, agora tem um produto que é resistente ao sol, esse aqui não é tão indicado para área externa, é indicado para área externa. E a gente gosta muito de trabalhar com o Davi, indica sempre para o cliente vir aqui, independente se for nosso cliente ou não, porque vai sair aqui, com certeza, uma aula, né? Aprendendo muita coisa de revestimento e tomando a melhor decisão para casa, né? Na hora de comprar revestimento. Te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo. Pela aula. Em breve vamos fazer mais um vídeo? Vamos fazer. É isso, pessoal. Obrigado pelo vídeo de hoje. Não esqueça de deixar sua dúvida, que o Davi vai responder todas as dúvidas. Manda a dúvida que a gente resolve. Não esqueça de nos seguir também nas outras redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.